Agora, quem domina, quem controla as relações do povo, as relações da sociedade, não pode admitir esse processo. Por quê? Porque quando acontece um processo de empoderamento do povo, quem domina não consegue mais dominar como antes. No fundo, a ideia do Cultura Viva, a ideia do Ponto de Cultura é essa. É a de quebrar esse processo de dominação e de estabelecer um patamar mais horizontal de referências. Agora, como que se estabelece esse processo de dominação? Pela força bruta. Nós vimos agora, no bairro do Pinheirinho, eu cheguei ao Brasil e já vi o que estava acontecendo, e aí como historiador fui tentar investigar a origem daquele terreno. É uma terra devoluta, houve um assassinato em 1969, mataram um casal que era proprietário, essa terra deveria ir para o Estado, porque quando o proprietário morre e não há herdeiro, essa terra vai para a propriedade pública. Não foi para um mega especulador, Najinarras, Grupo Seleta. Aí ele usou esse recurso para suas especulações, que é quando acompanha isso, em Bolsa de Valores. Faliu, deixou muita gente na miséria. O povo viu aquele terreno, que é um terreno público, que era um terreno de massa falida, ocupou, construiu suas casas com muito sacrifício. E o que nós vimos foi uma atrocidade que cada um de nós tem que se revoltar. Tiraram famílias, tiraram mães, sem permitir que elas pegassem até uma mamadeira do seu filho. Tiraram as famílias às 6 da manhã, impedindo que elas levassem os seus móveis. E agora, ontem eu vi aqui em Porto Alegre, pela televisão à noite, em 2 dias, tratores derrubando casas com móveis. É um grau de uma desumanidade o que foi feito. Imagine qual o trabalho dessas pessoas, mutirões, sacrifício. Não houve nenhum respeito. Digamos assim, até que quisessem tirar. Tem um tempo aí para tirar aquela porta, para tirar aquela janela e reaproveitar numa outra construção. Nem isso. Nenhum lugar para essas pessoas ficarem. Colocaram essa criançada no barro. Gente inválida, velho, sem um colchonete. Fizeram uma tenda com chuva, no barro, criançada ali. E quantas pessoas? 6.000 pessoas? 2.000 policiais para reprimirem isso. O que isso tem a ver com ponto de cultura? Tem tudo a ver com ponto de cultura. Por quê? Porque é esse processo de dominação do Estado, dominação do poder econômico que vai subjugando as pessoas. Então tem esse processo de dominação pela força bruta mesmo. Tem uma outra forma de dominação que é até mais cruel, que é a da ideologia, que é a do pensamento, que é a da linguagem. Então quem quer dominar vai sempre desconstruindo esse poder do povo, mostrando, dizendo, vocês são os incapazes. Nós sim somos os preparados. E aí estabelecem esse processo de dominação. O que vocês fizeram com o ponto de cultura está tudo errado. Por que está tudo errado? O que está errado com a ação de um terreiro de candomblé? O que está errado com o terreiro de candomblé? O terreiro de candomblé preserva a vida. O que é mais sagrado para um terreiro de candomblé? É uma fonte de água pura. Por que é sagrado? É tão óbvio isso. Porque a vida tem que ser sagrada. No entanto, o que a nossa sociedade faz com uma fonte de água pura? Transforma em esgoto. Não tem tantos lugares que fazem isso. E aí vem alguém cheio de estudos, foi lá para a universidade, fez doutorado no exterior, cheio de receitas e de esquemas e tudo mais, e vai falar o que vocês fazem está errado. Vocês devem para o Estado. Deve para o Estado? Deve para o governo, o povo? Quem deve para o povo é o governo. Quem deve para o povo é quem domina, quem rouba, quem retira. Esse exemplo aí do bairro do Pinheirinho, lá em São José dos Campos. É isso. Esses é que devem para o povo. Esses é que tem que prestar contas para o povo. Só que não prestam. Mas sobrevivem tirando ali, chupinzando tudo que vai sendo produzido pela gente do povo. Vai ver. Dá uma crise de banco. Quem é que sustenta banco na Europa? Quem é que sustenta banco nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Quem é que sustenta banco? Dinheiro público. Dinheiro de cada um. Tá vendo o que eu estou falando aqui? Dá uma crise qualquer aí. Indústria de automóvel, 50 anos no Brasil. Depende do quê? Do governo.
Indústria de armamento, depende do quê? Oi, Denise. Tudo bem? Oi, querido. E assim vai. Então tudo isso tem que ser posto nessa discussão desse chamado redesenho do ponto de cultura. E a gente não pode perder essa perspectiva política e essa perspectiva de construção de autonomia e de construção de redes. E é por isso que eu estou aqui. Eu gosto de vir no Fórum Social Mundial e achei que no ano de 2011 cabia ficar mais distante dessa relação com o governo, até porque não estou no governo, então sigo defendendo ideias, soltando meu livro até o Ponto de Cultura agora saiu em espanhol, pela Prefeitura de Medellín, tem uma edição da Colômbia, né? Com isso ajuda na difusão das ideias, vai sair agora em inglês, a tradução está pronta também, uma edição nos Estados Unidos. Então, saibam que o que nós fizemos, que o que vocês fizeram foi e é muito importante. E o mundo olha para o Brasil exatamente pela nossa capacidade de produzir essas coisas muito importantes, muito criativas, porque isso está na origem da tradição do povo brasileiro, que é o quê? A ginga, que vem lá da capoeira, né? O pessoal fala, o futebol brasileiro é o melhor do mundo, futebol arte. Vem o quê? Junção lá com capoeira. E como é que é a capoeira? Era o escravo, ele ia fugindo nas matas e ele tinha que se virar. E ele só tinha as mãos e as pernas e a inventividade dele para se defender. E isso tudo é que deu o caldo de cultura para construir experiências inovadoras como um ponto de cultura, como cultura viva. E aí a gente vai em frente e agora se articulando com amigos, irmãos da América Latina e assim ninguém nos segura. Mas é difícil também esse processo, porque se isso não ficar muito claro para a nossa cabeça, se a gente não perceber com clareza que a nossa autonomia, a solução dos nossos problemas está em nós mesmos, não essa coisa dessa conversa, agora virou moda, sustentabilidade, ou dizem outras coisas aí, sei lá o que, economia criativa e não sei o que, daqui a pouco é tudo igualzinho, o pessoal fazendo lá aqueles artesanatinhos, aquelas coisinhas, aquelas fórmulas iguais, importada, vem lá da Inglaterra, vem lá da Austrália, e não olha para dentro, porque é aqui que a gente tem que produzir. Então, aqui que a gente tem que criar as coisas. O ponto de cultura é isso, é de dentro para fora, é de baixo para cima, é de nós por nós mesmos. E na hora que todo povo que sai um dia perceba isso, né? Não estou falando do povo dos pontos de cultura, estou falando do povo todo. O povo deixa de ser povo. E o povo deixar de ser povo significa o Estado deixar de ser Estado nesse processo de dominação e de controle sobre as pessoas. E a relação com os governos ela tem que mudar nesse processo. Não é uma relação de controle, é uma relação de confiança. É uma amálgama que a gente pode produzir. Não sei se vamos ver isso na nossa geração. Eu sou historiador, estou acostumado a olhar períodos de longo prazo. Acho que não. Infelizmente, o povo também se deixa dominar, se deixa penetrar por aquelas disputas pequenas dentro dele mesmo, e é isso que abre brecha para que alguns mais espertos oprimam essa relação há milênios, mas eu sei que tudo que nós fizemos, estamos fazendo e vamos fazer é um exercício de civilização e espero que a gente consiga, ao fazer esse exercício de civilização, oferecer um outro padrão de civilização que trate bem a cada um de nós, porque nós merecemos ser bem tratados, que reconquiste esse sentido do bem comum. O bem comum está lá numa rezadeira. Ela conhece a propriedade das plantas e distribui esse conhecimento para melhorar a vida do seu entorno. Só que depois é encapsulado, esse conhecimento é patenteado, é controlado e vira meio de lucro de venda para os outros. Enfim, não sei se falei demais.